Todo o maldito céu se abriu. Sem aviso, sem contagem regressiva, apenas um grito repentino no ar, seguido pelo impacto. A primeira explosão vaporizou a junção do oleoduto norte. A segunda atingiu tanques de combustível com tanta força que as chamas subiram centenas de pés. Em 30 segundos, mais 12 explosões se seguiram, cada uma mais precisa do que a anterior. Não era caos, era uma sequência, uma coreografia, como se alguém tivesse planejado cada bola de fogo até o segundo. E tinham mesmo, porque isso não foi aleatório. Isso não foi um ataque de drone que se desviou do curso. Isso foi o pacote Delta. Um ataque coordenado e multifásico dos Estados Unidos que atingiu Ras Issa como um martelo, destruindo depósitos de combustível, centros logísticos, túneis subterrâneos e um suposto centro de comando enterrado sob uma instalação de armazenamento. Após o último projétil, o terminal movimentado virou um deserto cheio de crateras. E os Houthis? Desorientados, silenciosos, atônitos. Porque por anos Ras Issa permaneceu intocável, sem sofrer ataques. Mesmo nos anos mais intensos dos ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita, o porto foi poupado, visto como infraestrutura e não como alvo militar. Mas agora não. Os Estados Unidos não só cruzaram essa linha, mas a eliminaram. A questão não é por que fizeram isso, mas qual mensagem queriam passar. Porque da última vez que um país atacou um terminal de petróleo tão importante, mudou as regras de engajamento na região. Isso não foi só um ataque aéreo. Foi um aviso enviado em chamas. Ras Issa não era apenas um porto. Era uma conta bancária, um posto de abastecimento, um cofre de guerra envolto em tubos e aço. Para o movimento Houthi, esse terminal de petróleo na costa do Mar Vermelho era mais do que infraestrutura. Era sobrevivência. Milhões de barris de petróleo passaram por ele. Parte era refinada localmente, outra enviada por caminhões ao interior para abastecer comboios blindados ou vendida no mercado negro para financiar programas de drones e mísseis. Por anos, os Estados Unidos e aliados monitoraram do espaço, registrando transferências de combustível, padrões de tráfego incomuns e aumento da atividade noturna. Mas mesmo assim, nenhum ataque. Por quê? Atacar uma instalação de petróleo perto de áreas civis é um barril de pólvora geopolítico. Isso traz o risco de indignação global, perturbação no mercado de petróleo e acusações intermináveis de crimes de guerra. E é exatamente por isso que os Houthis achavam que era intocável, até agora. O que mudou? Uma palavra: escalada. Nas semanas que antecederam 17 de abril, as forças Houthi aumentaram os ataques no Mar Vermelho. Navios petroleiros foram assediados e contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos sofreram travamento de radar. Drones Reaper foram abatidos sem aviso. Um míssil quase atingiu um F-16 dos Estados Unidos. A intenção era clara. Eles não estavam apenas resistindo. Eles estavam desafiando os Estados Unidos a responder. E quando o desafio veio, os dados também vieram. Plataformas de ISR dos Estados Unidos, drones Triton, satélites e interceptações de SIGINT mapearam discretamente o papel de Ras Issa no esforço de guerra dos Houthis. Serve não só como centro de combustível, mas também como ponto de retransmissão. As comunicações passavam por lá. Oficiais se reuniam lá e vans de comando móvel ficaram estacionadas próximas por horas. Não era mais uma refinaria, era um nó. E quando a inteligência confirmou que um carregamento de armas estava sendo preparado em Ras Issa para transporte regional, esse foi o sinal verde. Um alvo assim não só é sinalizado, mas também recebe um pacote de ataque. E neste caso, os planejadores não economizaram esforços. A ordem chegou a 1h03 da manhã, no horário local. 3 palavras. Pacote Delta. Execute. Para muitos, essas palavras não têm significado. Mas, para os homens e mulheres a bordo do USS Truman e dos contratorpedeiros que circulavam ao largo da costa do Iêmen, foi o início de algo mecânico, calculado, imparável. O pacote Delta não serve de aviso. Não é um puxão de orelha. É o manual do que acontece quando os Estados Unidos decidem que uma instalação não é mais um ativo, mas sim uma ameaça. E ameaças são eliminadas. Em instantes, o mar fervilhava de atividade. No convés do Truman, os sinaleiros de camisa amarela conduziram o posicionamento de 4 FA-18 Super Hornets para o lançamento final. A carga deles? GBU-38, J. Total Adams,
bombas guiadas de precisão projetadas para penetrar estruturas reforçadas e mísseis AGM-88 HARM, desenvolvidos para localizar radares inimigos. Cada Hornet estava pronto para ataque cirúrgico, não para espetáculo. Enquanto as catapultas sibilavam e nuvens de vapor flutuavam pela noite, 2 aviões de guerra eletrônica EA-18G Growler já estavam no ar. A missão deles era cegar os sensores HOT, bloquear radares e inundar o espectro com ruído digital para fazer os defensores acharem que uma frota fantasma estava chegando. Isso não era apenas poder aéreo, era uma operação de engano a Mach 1. No alto, um drone Triton Mk-4C da Marinha mantinha cobertura de inteligência, vigilância e reconhecimento a 55 mil pés. Seus pods de câmera rastreavam assinaturas térmicas, movimentos no porto e leves pulsos eletromagnéticos de nós de comunicação subterrâneos. Isso fornecia um quadro preciso para as equipes de controle de tiro. A 1h17 o ataque começou. Os Growlers chegaram antes, altos e rápidos, transmitindo em várias frequências, desativando sistemas de alerta precoce e ocultando o vetor de ataque. Segundos depois, os Hornets passaram rugindo sobre o Mar Vermelho em baixa altitude, rente ao mar a 500 nós. Os alvos foram travados horas antes, sem margem para dúvidas. Alvo Alfa, agrupamento de tanques ao norte do pátio de oleodutos, usado para armazenar geradores móveis e possivelmente propelente de foguete. Os J-Dans atingiram o alvo Alfa como trovão em céu claro. Uma parede de fogo surgiu após o rompimento dos tanques de combustível, causando uma reação em cadeia que consumiu o pátio norte. A assinatura de calor brilhou nos sensores Triton como um sinalizador na escuridão. Explosões secundárias confirmaram que não era só combustível, era munição ou coisa pior. Mas os Estados Unidos não tinham terminado. No mar, um destroyer classe Arleigh Burke abriu suas células VLS, que é o sistema de lançamento vertical. 2 mísseis de cruzeiro Tomahawk cruzaram o céu em arco, seguindo rente ao solo rumo ao perímetro sul de Ras Issa. Suspeita-se que seja uma entrada de túnel subterrâneo usada para contrabandear armas para o interior. Antena retransmite sinais criptografados pela costa. Ambos viraram destroços. Do primeiro ataque ao impacto final, a operação levou apenas 6 minutos. Isso não é combate, isso é coreografia. E o resultado? 17 ataques confirmados, 0 danos colaterais fora da zona de ataque designada, todos os alvos principais neutralizados. Nenhuma baixa civil relatada dentro do raio da explosão. Mas o dano não foi apenas físico. O já escasso tráfego de rádio dos HOTs caiu no caos. As transmissões eram cortadas no meio das frases. Os sinais de GPS desapareceram. Os radares foram desligados ou colocados em modo passivo, temendo emitir sinais e virar alvo. As estruturas de comando perderam combustível, comunicação, coordenação e, pior, a moral. Porque por anos Ras Issa tinha sido a joia intocável deles. Eles ostentavam, protegiam e a usavam como instrumento de pressão. E agora era apenas fumaça. Bem acima de tudo, o Mk-4C Triton continuava circulando, observando, ouvindo, esperando qualquer outra coisa se mover. Nada se moveu. A fumaça mal tinha sumido e o pânico já começava. Em menos de 1 hora da última explosão, os canais de comando dos HOTs ficaram agitados e depois estranhamente silenciosos. As comunicações criptografadas dispararam e depois zeraram. As comunicações de emergência falharam. Os retransmissores locais saíram do ar. A imagem térmica mostrou dezenas de pessoas abandonando Ras Issa a pé, se espalhando para o interior sem veículos, sem equipamentos, apenas correndo. Eles não estavam evacuando, estavam fugindo. Para um grupo que se orgulha da resiliência, aquele silêncio disse tudo. Mas em público, essa é uma outra história. Menos de 3 horas após o ataque, canais do Telegram dos HOTs divulgaram um vídeo de baixa qualidade que alegava mostrar um drone americano abatido. A legenda dizia: "Nós repelimos a agressão americana." Sem horário, sem local, só imagens tremidas de chamas e destroços reaproveitadas de outro incidente. Tática clássica de despiste. Eles queriam que seus seguidores acreditassem que aquilo era uma vitória, que eles tinham reagido e que o poder americano podia ser enfrentado. Porém, as imagens de satélite revelaram outra realidade. Partes de Ras Issa estavam totalmente queimadas. Os tanques de armazenamento derreteram como velas. Torres de antena desabaram para dentro, cortadas na base.
Drones encontraram caminhonetes armadas abandonadas, portas abertas e motores ainda quentes. E o verdadeiro indício? Nenhuma tentativa de retaliação. Sem lançamento, sem atividade de radar, sem resposta. Eles estavam desorientados demais, desligados demais, chocados demais. Não só o porto queimou, mas também a capacidade deles de processar o ocorrido. A história já se espalhava internacionalmente. Veículos de imprensa relataram ataque aéreo de grande escala dos Estados Unidos a terminal estratégico de combustível dos Houthis. Analistas de defesa discutiram se isso indicava mudança na política dos Estados Unidos de ataques só militares para alvos econômicos. Alguns acharam justificável, outros temeram escalada do conflito. Mas dentro do território Houthi reinava a confusão. Fontes internas interceptadas pela inteligência de sinais dos Estados Unidos revelaram ordens frenéticas aos gritos entre comandantes de campo. Ache um transmissor ativo. O que houve com o QG Razissa? Estamos sob ataque cibernético? Eles não estavam errados em perguntar. Porque o que eles viveram não foi um bombardeio tradicional. Foi uma disrupção precisa. Multidomínio sincronizado, projetado não apenas para destruir, mas para desorientar. É isso que tornou isso diferente. Isso não era sobre território, era sobre ritmo, sobre controle. E em um único ataque coordenado, os Estados Unidos tomaram a iniciativa, reverteram a dinâmica e forçaram os Houthis a jogar na defesa pela primeira vez em semanas. A questão agora não era mais quando viria o próximo ataque, e sim quanto ainda faltava para ser atingido. Para os Houthis, Razissa deveria estar fora de jogo. Mesmo no auge da campanha da Arábia Saudita, o terminal de petróleo ficou intocado. Uma zona vermelha não oficial que ninguém ousava cruzar. Não era só sobre combustível, era sobre a imagem. Atacar Razissa era atacar a infraestrutura, gerar manchetes e reação negativa. Mas no dia 17 de abril, os Estados Unidos cruzaram essa linha e não hesitaram. E isso mudou tudo. Esse não foi um ataque simbólico. Isso foi uma mudança de doutrina. Por meses, a política dos Estados Unidos na região se concentrou em contenção, dissuasão e prevenção de escalada. Contra-torpedeiros da Marinha monitoravam as rotas de navegação comercial. Grupos de porta-aviões atuavam na defensiva. E toda provocação dos Houthis, lançamentos de mísseis, enxames de drones, travamento de radar, era respondida com precisão, mas com contenção. Isso mudou quando Razissa virou um ponto militar. Para os Estados Unidos, já não se tratava apenas de combustível. Tratava-se de poder de pressão. Os Houthis não só atacavam navios, mas também apostavam na contenção. Eles já tinham visto os Estados Unidos se conterem diante de provocações. Eles acharam que o roteiro era o mesmo. Mas tinha mudado. E Razissa provou isso. Ninguém vaporiza um depósito de combustível sem querer enviar um recado. E essa mensagem foi muito além do Iêmen. Teherã ouviu, Damasco e Moscou também ouviram. Pois não foi só punição, mas também ação preventiva. Um lembrete de que, se você está usando infraestrutura civil para travar guerra, ela não está protegida. Ao estacionar uma unidade de comando móvel sob um tanque de óleo, este vira alvo. Se seu depósito de combustível abastece drones que atacam rotas marítimas globais, ele se torna um alvo legítimo. E foi isso que tornou isso um divisor de águas. Não se tratava da quantidade de bombas lançadas. Era sobre a mentalidade por trás delas. Os Estados Unidos não pediram permissão, não emitiram um aviso público, não esperaram um ataque acontecer. Os soldados de ISR, inteligência confirmada, e um conjunto de regras em constante mudança para atacar de forma preventiva, cirúrgica e com tolerância zero para áreas cinzentas. Do ponto de vista estratégico, foi uma jogada limpa. Mas, geopoliticamente, foi um terremoto. Em 24 horas, os mercados de petróleo ficaram voláteis. Parceiros da coalizão convocaram sessões emergenciais. Foram ativados canais diplomáticos paralelos entre estados do Golfo e Washington. O ataque a Razissa mostrou que os Estados Unidos não queriam mais jogar na defensiva nos termos de terceiros. A mensagem era clara. Se apoia sua máquina de guerra, é um alvo. Isso é uma mudança radical de postura. Isso causa efeitos em cadeia que vão muito além dos Houthis.
porque agora qualquer milícia, grupo proxy ou ator estatal que esconda suas operações atrás do véu da infraestrutura civil acabou de receber um alerta. Já não dá mais para presumir que certos locais sejam valiosos demais, sensíveis demais politicamente ou complexos demais para serem atingidos. Isso não foi apenas um recado para os Houthis. Foi um recado para todos que assistiam. Se você usar infraestrutura para lançar ataques, não espere que essa infraestrutura sobreviva. O incêndio em Ras Issa queimou por horas. Ao amanhecer, a fumaça era visível do espaço. Satélites infravermelhos mostraram o calor residual ainda pulsando como uma ferida na costa do Iêmen. Mas, a essa altura, o grupo de ataque dos Estados Unidos já havia se reposicionado. Meios aéreos reabastecidos e alvos reavaliados. A próxima fase já planejada. Isso não foi improvisação. Isso era uma guerra roteirizada. Cada etapa do ataque, da interferência eletrônica ao lançamento e avaliação dos danos de combate, seguiu um roteiro criado não apenas para destruir, mas para enviar uma mensagem. A mensagem foi ouvida claramente. Os Houthis perderam mais que combustível, perderam o ritmo. Eles perderam zonas seguras. Eles perderam a crença de que havia limites que os Estados Unidos não ultrapassariam. E agora, toda vez que planejarem um comboio, toda vez que ligarem um sistema de radar, toda vez que moverem um caminhão de combustível à noite, eles vão se perguntar: será esse o próximo alvo? Porque quando a infraestrutura se torna uma arma, ela deixa de ser protegida. Então aqui vai uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Se você estivesse no comando, você teria atacado Ras Issa? Você teria buscado o petróleo, o centro de comunicações e os pontos de retransmissão, ou parado antes para evitar escalada? Seja honesto, seja estratégico. Deixe suas opiniões nos comentários, lemos todos. E olha, se esse vídeo te trouxe clareza, arrepios ou apenas um olhar mais profundo sobre como a guerra moderna realmente acontece, faz um favor pra gente. Curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez isso e ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Mas se você quiser ir além e realmente apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você ganhará distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ajudará a divulgar mais histórias navais reais. Clique em Seja Membro na nossa página do canal e embarque. Até a próxima, fique atento, fique seguro e lembre-se, às vezes a guerra não está na linha de frente. Às vezes ela está escondida à vista de todos. Obrigado por assistir.